Olá, pessoal, bom dia. Então, revisando mais um pouquinho sobre o passado, o past simple, ok? Regular verbs. A teacher fez aqui uma apresentação para explicar mais um pouquinho sobre os regular verbs. Esses verbos regulares são verbos que, quando eu fizer o passado, eu acrescento de, ied ou ed. Por exemplo, quando o verbo termina em e, igual o verbo like, gostar, como que eu faço o passado do verbo gostar? Gostei, gostou. Eu boto um D, liked, ok? O verbo live, viver, como que eu digo ele viveu, por exemplo? He lived, acrescento um D. Como esses verbos já terminam em E, eu não preciso colocar ED, né? Então, eu coloco só D. Depois, eu tenho um outro tipo de verbo que eu faço o passado colocando IED. Esses verbos são aqueles terminados em Y e eles têm uma consoante antes do Y. Por exemplo, o verbo study. O que eu faço? Eu tiro o Y e coloco IED. Então, ontem eu estudei, yesterday I studied. Então, eu coloco IED e tiro o Y. Outro verbo que tem a mesma situação é o verbo try, tentar. O verbo try, ele termina em Y e tem uma consoante antes. Então, como que eu faço o passado do verbo try, tentar? Ontem eu tentei. Yesterday I tried. Então, eu tiro o Y e coloco IED. E também tem outros verbos que eu acrescento ED, como, por exemplo, o verbo play. Então, jogar. Ontem eu joguei. Yesterday I played. O verbo enjoy, que é curtir, né? Yesterday I enjoyed. Eu curti, eu aproveitei. I enjoy it, tá? E tem outras situações que são verbos que eu acabo dobrando a última letrinha para colocar o ed, tá? Que são verbos que eles só têm uma sílaba. E eles terminam em consoante, vogal, consoante, como é o caso do verbo plan, consoante, vogal, consoante. Então, plan, planejar, planejou, planned, tá? A mesma coisa com o verbo jog, jogged, ok? Então, esses são os verbos regulares, que eu faço o passado deles através dessas três regrinhas, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, what did you do yesterday? O que você fez ontem? I washed my hands. Eu lavei minhas mãos. Então, o verbo wash, ele é um verbo regular. E como é que eu faço o passado? Lavou. Washed. Coloco um ed. Tá? Aqui eu tenho mais um exemplo. What did you do yesterday? O que você fez ontem? I worked at home yesterday. Então, o verbo work, eu acrescento ed, né? Trabalhar, trabalhou. Então, fica eu trabalhei em casa ontem. Esse ed aqui vai fazer o passado do verbo work, tá? Essa apresentação eu vou disponibilizar também pelo Classroom, ok? Depois tem a atividade, que é essa daqui. Então, past simple regular verbs. Aqui tem mais algumas explicações, a mesma coisa que a teacher explicou ali. Aqui também tem sobre o ed, visit, visited, visitar, visitou. Type, que é digitar, typed, digitou, tá? Carry, carregar. Ó, o carry termina em Y e tem uma consoante antes, a letra R. Então, fica carried, IED. Eu tiro o Y e coloco IED, carregou. E aqui eu tenho um exemplo do stop,
que eu acrescento ed e dobro o pezinho, stop it, ok? Então, a atividade é a seguinte. Aqui tem o exemplo. Aqui vai ter a frase Molly, a letter to her cousin yesterday morning. Então, a Molly, uma carta para o primo ontem de manhã. E aqui ao lado tem os verbos, ó. Eles não estão no passado, você tem que colocá-los no passado. Então, qual vai ser? Ela postou, né? Então, posted. Tá aqui o verbo post. E aí, completa aqui, posted, ok? Ali é o exemplo, já tá feito. Aqui já é um outro para vocês fazerem. Last Christmas, my granny, a nice scarf for me. No último Natal, minha avó, um cachecol legal para mim. Qual vai ser o verbo que vai completar aqui? Aqui nós temos alguns verbos, ó. É um desses aqui, tá? Achei qual é o verbo? Escrevo aqui. Só clicar e escrevê-lo no passado, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, 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 aqui. Então, eu vou completar com esses verbos que estão ao lado, não esquecendo que eles não estão no passado, eu tenho que colocá-los no passado, tá? Tenho que acrescentar o ed, de ou ied neles, tá? Então, temos esses aqui para serem feitos. E a última atividade, vocês vão write sentence with these verbs in the past simple. Vocês vão escrever frases com esses verbos aqui no passado. Exemplo, I cleaned my bedroom on Saturday. Eu limpei meu quarto no sábado. Então, aqui é um exemplo com o verbo clean. Vocês vão fazer uma frase com o verbo wash, dance, study, drop and play no passado, tá? Aqui no slide mesmo. Tudo vocês podem fazer aqui no slide mesmo, tá bom? É isso aí, pessoal. Beijo!